em busca do equilíbrio emocional. Quantas vezes você já viu pessoas muito inteligentes, com um bom conhecimento técnico, mas que perdem o controle em momentos cruciais por causa da sua saúde emocional? O ser humano é uma criatura emocional. E ter noção e controle das emoções é fundamental, não somente para nos relacionarmos bem com as pessoas, mas para termos equilíbrio de modo geral. Hoje eu quero falar sobre isso. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e esse é o Minuto Reflexão. Podemos definir inteligência emocional como a habilidade de controlar os sentimentos e as emoções que temos. Podemos dizer que a inteligência emocional é a capacidade de gerenciar a nós mesmos e os nossos relacionamentos com eficácia. E para isso, é preciso que tenhamos autoconhecimento, autogestão, consciência social e habilidade social. Conhecer a si mesmo é o princípio de tudo. Autoconhecimento é fundamental. É preciso um olhar interior para entender quais são os nossos pontos fortes e os fracos, quais são as nossas motivações, valores e as emoções. Essa aptidão exige o exercício contínuo da autoavaliação. E na medida em que você evolui, você pode gerar em si mesmo um bom senso e uma autoconfiança. Usar a inteligência emocional é fazer um exercício diário de percepção dos nossos sentimentos, interpretá-los e usá-los nas nossas ações e em todas as decisões que tivermos que tomar. É muito comum no nosso dia a dia que a gente coloque a razão acima de tudo e deixamos as emoções de lado, como se elas fossem apenas acessórios na nossa vida. Mas o fato é que a realidade aponta justamente para o contrário. Quando não estamos bem emocionalmente, o racional vai ficar abalado. E, consequentemente, uma pessoa emocionalmente abalada vai ficar desmotivada e vai ter mais dificuldade em executar tarefas que poderiam ser feitas de formas muito simples. Procure identificar a origem dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e das suas reações, e responder a si mesmo por que eles são daquele jeito. Identifique cada emoção, por que ela surgiu na sua vida e como elas têm impactado o seu comportamento. A partir de agora, nós vamos profetizar uma nova mentalidade, uma transformação na maneira como você enxerga a si mesmo e o mundo à sua volta. Deus tem algo incrível para realizar na sua vida, e isso começa com a renovação da sua mente e do seu espírito. Nos dias de hoje, a importância da saúde mental tem sido mais evidente do que nunca. Muitos de nós enfrentamos lutas internas, sentimentos de ansiedade, depressão e estresse que parecem nos consumir. E às vezes essas batalhas podem se tornar tão intensas que precisamos de ajuda para lidar com elas. Não há vergonha em buscar apoio. Deus nos deu ferramentas poderosas, como a medicina, a psicologia e os profissionais capacitados para nos ajudar a encontrar o equilíbrio. Se você tem enfrentado desafios emocionais ou mentais, saiba que não precisa caminhar sozinho. Psicólogos, psiquiatras e terapeutas são instrumentos que Deus pode usar para trazer clareza e alívio em momentos de crise. Se você tem condições, busque ajuda particular. Muitos profissionais oferecem planos acessíveis ou até mesmo atendimento gratuito para aqueles que não têm recursos. A saúde mental é tão importante quanto a saúde física, e cuidar da mente é parte do plano de Deus para uma vida equilibrada. Em Provérbios capítulo 11, versículo 14, a Bíblia nos ensina que onde não há direção sábia,
o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Isso significa que buscar conselhos, inclusive de profissionais capacitados, é parte do cuidado que Deus deseja para nós. Ele nos dá sabedoria para discernir quando precisamos de ajuda e nos coloca em contato com pessoas que podem nos guiar em nossa caminhada de cura e restauração. Você já se sentiu preso como se estivesse em uma caverna escura, sem saber como sair? Talvez as lutas da vida tenham te levado a um lugar de isolamento, medo e dor. Hoje, Deus te chama para fora dessa caverna. Ele tem algo grande para realizar na sua vida, mas você precisa dar o primeiro passo. Olhe para as dificuldades que você tem enfrentado. Pode ser que elas tenham te levado a um ponto de esgotamento físico, emocional e espiritual. Mas lembre-se, Deus nunca nos deixa sem resposta. Ele está conosco até mesmo nos momentos mais sombrios. E é justamente quando pensamos que estamos sozinhos que Ele se revela como a nossa luz. A pandemia nos deixou marcas profundas, tanto emocional quanto espiritualmente. Muitos de nós sentimos medo, tristeza e a perda de pessoas queridas. De fato, enfrentamos um tempo de grande desafio, mas Deus sempre tem algo a nos ensinar em meio às dificuldades. Durante aqueles tempos sombrios, muitos de nós nos isolamos. A mídia chegou a chamar esse fenômeno de Síndrome da Caverna, uma situação em que as pessoas, mesmo após o fim do isolamento, não conseguem voltar a viver plenamente. Mas, meu irmão, minha irmã, Deus não quer que você viva escondido nas cavernas da vida. Ele te chama para fora, para viver o extraordinário. Antes de continuar, eu quero te pedir algo muito importante. Deixe o seu like nesse vídeo, se você sente que ele está te abençoando. Se inscreva no canal, se é a primeira vez que você chega aqui. Isso ajuda a fazer com que a mensagem de Deus possa chegar a mais pessoas. Elias, o profeta de Deus, também passou por um momento de profunda angústia. No livro de 1 Reis, capítulo 19, vemos como Elias, após uma grande vitória sobre os profetas de Baal, foi tomado pelo medo e pelo cansaço. Ele se escondeu em uma caverna, acreditando que aquele era o fim. Mas Deus não o abandonou. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 9, diz assim: Ali ele entrou numa caverna para passar a noite, e de repente o Senhor Deus lhe perguntou: O que você está fazendo aqui, Elias? Quantas vezes nós também nos encontramos nessa mesma situação? Enfrentamos batalhas, sentimos o peso do mundo sobre os nossos ombros e de repente nos escondemos. Pensamos que a única solução é nos afastarmos de tudo e de todos. Mas assim como Deus falou com Elias, Ele fala conosco hoje. O que você está fazendo aí? Ele tem planos para nós. Ele quer que voltemos ao caminho, que sigamos o propósito que Ele traçou para nossas vidas. A caverna pode representar muitas coisas. Pode ser o medo que paralisa, a ansiedade que consome, ou até mesmo a depressão que tira a nossa alegria de viver. Elias experimentou esse momento de angústia e, ao entrar na caverna, ele queria desistir. Mas a caverna não é o lugar onde Deus opera milagres. Deus nos chama para fora, para enfrentarmos a vida com coragem e fé. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. Quando permanecemos na caverna, estamos permitindo que o medo nos domine. No entanto, Deus nos oferece a oportunidade de sair, de confiar nele e de permitir que ele nos guie para um novo começo. A depressão é uma das cavernas mais difíceis de sair. É uma batalha que muitos enfrentam em silêncio. Mas Deus te vê. Ele conhece suas dores e suas lutas. Ele não te abandonou. Assim como entrou na caverna onde estava Elias, ele entra na sua vida agora
trazendo luz e esperança. Ele te diz: saia da caverna, volte ao caminho, eu tenho um plano para você. Eu quero lembrar que a nossa mente, assim como qualquer outra parte do corpo, também precisa de cuidados e atenção. Se você está lidando com dificuldades na saúde mental, como ansiedade, depressão ou qualquer outra situação que afete o seu bem-estar, não hesite em buscar a ajuda de um profissional. Essa é uma mensagem que eu reforço com muito carinho, irmãos. Você não precisa enfrentar isso sozinho. Se você tem acesso a atendimento particular, valorize essa oportunidade, pois muitos não têm essa facilidade. Contar com o suporte de um especialista pode fazer toda a diferença no seu caminho. E se você não tem acesso a esses recursos, não se sinta desamparado. Existem opções públicas disponíveis, como o Centro de Valorização da Vida, que oferece apoio emocional e está sempre pronto para escutar quem precisa. O número do CVV é 188 e pode ser um importante ponto de apoio para quem está atravessando momentos difíceis. A depressão, a ansiedade e o medo podem nos fazer querer desistir. Mas não podemos permitir que essas coisas governem nossa vida. A palavra de Deus nos lembra, em Isaías 41, versículo 10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Ele é a nossa fonte de força. Ele nos renova, nos restaura e nos chama para viver de acordo com o propósito que Ele tem para nós. Se hoje você sente que está preso em uma caverna, seja por causa da depressão, do medo ou de qualquer outra luta, saiba que Deus está te chamando para fora. Ele tem um futuro cheio de esperança para você. Ele não te criou para viver paralisado, mas para viver em abundância. A decisão de sair da caverna é sua, mas saiba que o poder para sair vem de Deus. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Deus te ama e Ele tem um plano perfeito para a sua vida. Não deixe que a caverna do medo ou da depressão te impeça de viver esse plano. Hoje é o dia de você tomar uma decisão. É o momento de confiar em Deus, de sair da caverna e caminhar em direção à vida que Ele preparou para você. Nesse momento eu quero orar por você. Senhor meu Deus, nós te louvamos e te agradecemos por Tua presença em nossas vidas. Obrigado por nos lembrar que mesmo nos momentos de escuridão, o Senhor está conosco, nos chamando para fora da caverna. Pai, entregamos diante de Ti todas as nossas ansiedades, medos e preocupações. Sabemos que no Senhor podemos encontrar descanso e esperança. Perdoa-nos por todas as vezes que nos deixamos vencer pelo medo, pela dúvida ou pelo desânimo. Sabemos que Tu és o nosso refúgio e fortaleza e queremos caminhar segundo a Tua vontade. Pedimos que nos ajude a sermos fortes e corajosos, confiando em Ti em cada passo que dermos. Pai amado e querido, eu oro por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem e que se sente presa em uma caverna emocional ou espiritual. Que o Teu Espírito Santo os toque agora, trazendo cura, renovação e força. Ajuda-os a sair dessa caverna de medo, de depressão e angústia. Que eles possam sentir a Tua paz, a paz que excede o nosso entendimento. Eu também peço por todos aqueles que têm escrito seus pedidos de oração aqui nos comentários. Eu intercedo, Pai, por essas vidas e creio que o Senhor já está operando em cada necessidade. Clamamos pela cura física e emocional de cada um, pela restauração de relacionamentos e pela provisão em tempos de crise e escassez. Especificamente, Pai, eu oro por aqueles que estão enfrentando depressão e ansiedade. Sabemos que essas são batalhas duras, mas também sabemos que o Senhor é maior do que qualquer caverna em que possamos estar. Dá-lhes coragem para buscar ajuda, seja através da oração
dos profissionais de saúde mental ou dos conselhos sábios que o Senhor coloca em seus caminhos. Nós declaramos libertação, cura e restauração. Que todo medo, toda depressão e toda ansiedade sejam quebrados agora pelo poder que há no teu nome. Que todos possamos sair dessa caverna e viver a vida plena que o Senhor preparou para nós. Nós te louvamos e te agradecemos, pois sabemos que o Senhor já está agindo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus é o oleiro e Ele está moldando a sua vida. Jeremias capítulo 18, versículo 4, está escrito: Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. A imagem do vaso quebrado na mão do oleiro é muito profunda. Ela nos mostra como Deus trabalha em nossas vidas. Assim como o oleiro, Deus também molda e refaz nossas vidas quando passamos por momentos de dificuldade ou quando falhamos em algo. E muitas vezes é nesses momentos que Deus nos mostra a sua graça e o seu poder de restauração. Essa passagem que foi lida revela algo importante sobre o caráter de Deus. Ele não é um criador distante que se esquece de nós quando falhamos ou quando nos quebramos diante das circunstâncias. Pelo contrário, Deus está atento a cada detalhe da nossa vida, como um oleiro dedicado que nunca abandona a obra de suas mãos. Ele é paciente, compassivo e está sempre disposto a começar de novo, mesmo quando nós mesmos já desistimos de tentar. Talvez você tenha enfrentado situações em que se sentiu quebrado, como se tudo tivesse desmoronado ao seu redor. Pode ser que você tenha passado por uma perda, uma decepção ou um fracasso que te deixou sem direção. Situações assim podem nos fazer sentir que não há mais saída, que tudo o que construímos está desmoronando. Mas eu quero te dizer hoje que, nas mãos de Deus, tudo pode ser transformado. Ele é especialista em restaurar o que foi quebrado. E Ele faz isso com amor e cuidado. Mesmo quando parece não haver mais saída, Deus, como o oleiro, pode refazer o vaso da sua vida, usando o mesmo material, mas dando um novo formato, uma nova vida. O que antes parecia perdido, Deus transforma em algo novo, porque Ele é um Deus de restauração. E é importante lembrar que o processo de moldagem de Deus não é rápido ou automático. É um processo contínuo que exige paciência e fé. Quando deixamos que Deus trabalhe em nossa vida, Ele nos molda para que possamos nos tornar a pessoa que Ele nos criou para ser. Nós somos como barro nas mãos de Deus. Um vaso pode parecer perfeito aos olhos das pessoas, mas quem nos criou, quem realmente conhece o nosso interior é Deus. Ele sabe onde estão nossas falhas, nossas fragilidades, e Ele está sempre pronto para nos corrigir e nos aperfeiçoar. Muitas vezes nós mesmos não percebemos nossos defeitos, mas Deus, com o seu olhar cuidadoso, sabe exatamente o que precisa ser moldado em nós. Às vezes, olhamos para nós mesmos e vemos apenas nossas fraquezas. Vemos o que não conseguimos alcançar, as falhas que cometemos, os erros do passado. Mas Deus não nos vê assim. Ele nos enxerga como obra em progresso, como vasos que estão em suas mãos para serem moldados. Ele nos vê com potencial para sermos transformados, restaurados e renovados. E isso é uma grande fonte de esperança para nós. Irmãos, a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Só que o pecado desfigurou essa imagem. É por isso que, de tempos em tempos, parece que Deus desmonta a nossa vida para começar uma obra nova em nós. Ele não faz isso para nos destruir, mas para nos aperfeiçoar, para nos aproximar mais da perfeição que Ele deseja
para cada um de nós. É como se, em certos momentos da vida, Deus nos levasse de volta à roda do oleiro para nos remodelar, nos ajustar e nos aperfeiçoar. Eu não sei o que você tem enfrentado ou o que já enfrentou, mas eu quero que você saiba de uma coisa: Deus é o oleiro e é Ele quem está no controle da sua vida. Por mais que às vezes a gente queira parecer forte, a Bíblia nos lembra que somos feitos de barro. O barro é frágil e por isso nós também somos limitados. Não temos a força necessária para enfrentar as tribulações sozinhos, mas com Deus, nossas limitações são preenchidas pela sua força. Com Ele, podemos vencer qualquer desafio. O que você não consegue fazer por suas próprias forças, Deus faz por você. Estamos em constante processo de construção. Deus nos dá todos os dias a oportunidade de sermos moldados e aperfeiçoados. Mas esse processo também envolve o quebrantamento. Às vezes é necessário que algo se quebre em nossa vida para que possamos ser restaurados de maneira mais forte, mais resiliente e mais parecidos com Cristo. No entanto, esse processo nem sempre é fácil. Muitas vezes Deus nos coloca em situações difíceis para nos ensinar lições que não aprenderíamos de outra forma. Tem pessoas que passam repetidamente pelos mesmos problemas, porque ainda não aprenderam a lição que Deus está tentando ensinar. E isso não significa que Deus está nos punindo, mas que Ele está nos dando mais uma chance de sermos aperfeiçoados. Ele está nos oferecendo a oportunidade de sermos transformados e de corrigirmos o que precisa ser corrigido. Deus, em sua infinita bondade, não nos deixa no meio do caminho, mas nos acompanha até que a obra esteja completa. Jacó era um enganador. Por isso Deus colocou em seu caminho outro enganador, que era seu sogro. Deus permitiu que Jacó passasse por aquela situação para que ele pudesse ver a si mesmo como em um espelho e reconhecer suas falhas. Muitas vezes Deus nos coloca diante de situações que refletem nossas próprias fraquezas, para que possamos enxergar onde precisamos mudar. E da mesma forma, Deus usa as situações e as pessoas ao nosso redor para nos moldar, para nos fazer enxergar as áreas de nossa vida que precisam ser transformadas. Moisés também resistiu ao chamado de Deus. Ele não queria liderar o povo de Israel, mas Deus insistiu e colocou Moisés em uma posição de liderança, onde ele teve que enfrentar seus medos e suas dúvidas. Deus estava moldando Moisés para que ele se tornasse o líder que o povo de Israel precisava. E assim como aconteceu com Jacó, com Moisés, Deus está usando as situações da sua vida para moldar você, para te preparar para o propósito que Ele tem para você. Talvez você tenha se encontrado em situações em que pensou em desistir de alguém ou até mesmo de si mesmo. Situações em que tudo parecia difícil demais, onde o fardo parecia pesado demais para carregar. Mas assim como o Espírito Santo nos lembra, Deus nunca desiste de nós. Ele continua trabalhando em nossas vidas, mesmo quando falhamos, mesmo quando resistimos ao seu chamado. Deus está sempre pronto para nos refazer, para nos moldar novamente, até que sejamos transformados à sua semelhança. O processo de moldagem de Deus nem sempre é fácil, mas é necessário. Às vezes parece que estamos sendo quebrados, mas na verdade Deus está removendo o que não nos serve mais, para que Ele possa nos fazer novos. E assim como o oleiro faz um novo vaso com o mesmo barro, Deus também faz uma nova obra em nós com o mesmo material, mas dando uma forma diferente, mais perfeita, mais próxima daquilo que Ele deseja. Eu quero te encorajar a não resistir ao tratamento de Deus. Não argumente contra Ele, porque Ele sabe o que está fazendo. Deus está no controle de tudo
e Ele está moldando você para que possa cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. Esteja pronto para o processo de transformação. Deixe que Deus trabalhe em você e confie que no final você será um vaso novo, aperfeiçoado e preparado para carregar a presença dele em sua vida. Deixe o seu like aqui nesse vídeo e me ajude a espalhar essa mensagem pela internet. Nesse momento, eu quero orar por você. Pai, muitas vezes temos medo de sermos moldados pelo Senhor. Queremos seguir nossos próprios caminhos, queremos fazer as coisas à nossa maneira e muitas vezes resistimos ao Teu chamado e ao Teu processo de moldagem. Mas hoje, diante dessa palavra, nós reconhecemos que somos apenas o barro e o Senhor é o oleiro. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes em que resistimos à Sua vontade, por todas as vezes em que tentamos seguir nossas próprias convicções. Reconhecemos que o Senhor sabe o que é melhor para nós e que o Seu plano é perfeito. Pedimos que o Senhor continue trabalhando em nossas vidas, nos moldando, nos corrigindo, nos aperfeiçoando, para que possamos ser transformados à Sua semelhança. Agora, meu Deus, nós também queremos orar por cada pedido de oração que foi deixado nos comentários desse vídeo. Sabemos que muitas pessoas estão passando por lutas, dores, perdas e desafios, e nós entregamos cada uma delas em Tuas mãos. Pedimos que o Senhor atenda a cada pedido, conforme a Tua vontade, trazendo cura, restauração, provisão e paz para essas vidas. Que elas sintam o Teu amor e o Teu cuidado em cada área. Eu peço também que o Senhor nos dê paciência e força para passar pelo processo de moldagem. Sabemos que esse processo é doloroso, mas também cremos que no final seremos vasos novos, preparados para carregar a Tua presença. Ajuda-nos a enxergar as áreas da nossa vida que precisam ser transformadas e nos dê forças para enfrentar as dificuldades, sabendo que o Senhor está no controle de tudo. Que o Senhor remova tudo que não nos serve mais e faça de nós uma nova obra, mais perfeita e mais próxima do propósito que o Senhor tem para cada um de nós. É por isso que eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Muitas vezes, para alcançarmos tudo aquilo que Ele preparou para nós, teremos que vencer os desafios que são colocados à nossa frente. As bênçãos espirituais são muito maiores e melhores do que qualquer coisa que possamos adquirir aqui na terra. A palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso não significa que não possamos experimentar uma vida bem-sucedida também aqui na terra. Deus deseja nos abençoar em todas as áreas da nossa vida, espiritualmente, emocionalmente e até materialmente. O livro de Josué traz lições maravilhosas para aqueles que querem experimentar uma vida vitoriosa. Josué estava conduzindo o povo para entrar na terra prometida, e durante essa jornada ele ouviu de Deus conselhos e promessas que transformaram sua vida. Essas mesmas palavras de Deus podem hoje transformar a sua vida, despertar a sua fé e fortalecer o seu espírito. Hoje eu quero falar sobre 7 palavras que Deus ministrou à vida de Josué e que podem te conduzir a uma vida cheia de conquistas e vitórias. Antes de continuar, eu quero te pedir que deixe o seu like nesse vídeo. Parece algo muito bobo, mas esse like ajuda e faz com que essa mensagem se espalhe pela internet. A primeira palavra que Deus liberou sobre Josué foi prepare-se. Em Josué capítulo 1, verso 2 está escrito: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão. Imagine a situação de Josué. Ele tinha acabado de perder Moisés, seu líder, sua principal referência.
Era um momento de dor e luto, mas Deus pediu que ele se preparasse. Deus estava dizendo a Josué que, apesar das perdas e das dificuldades, era hora de seguir em frente. Isso vale para mim e para você. Mesmo em momentos de grande perda, Deus nos chama a nos levantarmos, a nos prepararmos para o que Ele tem para nós. Talvez você esteja passando por um momento de tristeza, de decepção, mas Deus te diz: erga-se, prepare-se. Eu tenho conquistas para a sua vida. É hora de virar a página. Deus está te chamando para se preparar para o novo tempo, para as conquistas que Ele já planejou para você. A segunda palavra que Deus liberou sobre Josué foi: existem promessas sobre a sua vida. Em Josué capítulo 1, verso 3, Deus diz: como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. O que isso significa? Que por mais que os tempos sejam difíceis, as promessas de Deus para a sua vida permanecem. Deus não depende de circunstâncias favoráveis para agir. Ele é soberano e tem o controle de todas as coisas. Talvez você olhe ao seu redor e não veja nenhuma possibilidade. Talvez as circunstâncias sejam desanimadoras. Mas creia que, se Deus fez uma promessa sobre a sua vida, ela vai se cumprir. Receber essa verdade no coração nos dá forças para continuar. Deus é fiel às suas promessas, e o que Ele prometeu, Ele vai cumprir, independente das situações à sua volta. A terceira palavra que Josué ouviu de Deus foi: minha presença será contigo. Josué capítulo 1, verso 5, Deus diz: assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Que palavra poderosa! Assim como Deus esteve com Moisés nos momentos mais difíceis e decisivos, Ele também estará com você. Talvez você se sinta sozinho em meio às lutas da vida, mas Deus te garante que sua presença nunca vai te abandonar. Jesus prometeu estar conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Ele está ao seu lado em cada momento, nos dias bons e nos dias maus. Não importa o que você esteja enfrentando, a presença de Deus faz toda a diferença. Assim como fez para Moisés e Josué, a presença do Senhor te sustentará e te conduzirá à vitória. A quarta palavra que Deus deu a Josué foi: seja forte e corajoso. Diante dos desafios, nós precisamos pedir ao Senhor que nos fortaleça e nos dê coragem. São duas características essenciais para sermos vencedores. A força de Deus nos capacita, mas a coragem nos impulsiona a agir. Não adianta termos a força de Deus se não tivermos ousadia para conquistar novos territórios. Da mesma forma, também não adianta termos coragem sem a força e a unção de Deus, porque diante do primeiro obstáculo, vamos querer desistir. Deus está te chamando para ser forte e corajoso, para enfrentar os desafios com a confiança de que Ele está com você. Não deixe o medo te paralisar. A coragem vem do Senhor e com a força dele você pode vencer qualquer batalha. A quinta orientação que Deus deu a Josué foi: tenha foco. No versículo 7 de Josué capítulo 1, Deus diz o seguinte: tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. O que isso nos ensina? Que a vida nos oferece muitas possibilidades, mas muitas delas nos afastam dos propósitos de Deus. Se você deseja viver uma vida de conquistas e vitórias, precisa manter o foco. Foco não é apenas seguir firme no caminho certo, mas também é saber dizer não para as distrações que surgem ao longo da jornada. Que você possa manter seus olhos fixos em Deus e em seus propósitos, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda.
A sexta palavra que Deus deu a Josué foi: preencha sua mente com aquilo que te inspira. No versículo 8, Deus diz: não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Josué precisava encher sua mente com as palavras de Deus, meditar nelas, falar sobre elas e colocá-las em prática. Da mesma forma, nós também devemos encher nossas mentes com aquilo que nos inspira e nos edifica. As pessoas bem-sucedidas são aquelas que escolhem alimentar suas mentes com coisas boas, com palavras abençoadoras. A palavra de Deus nos instrui, nos fortalece e nos guia. Medite nela diariamente e permita que ela transforme seus pensamentos e atitudes. A sétima e última palavra que Josué ouviu de Deus foi: não tenha medo e não desanime. Está escrito no versículo 9: não fique desanimado e não tenha medo. O desânimo pode surgir de muitas formas: dificuldades financeiras, problemas familiares, expectativas frustradas, ou até mesmo por causa de fatores externos, como a falta de vitamina D. Mas independentemente da origem do desânimo, Deus nos chama a lembrar de quem nós somos nele. Quando você se sentir desanimado, lembre-se das vitórias que Deus já te concedeu. Traga à memória as bênçãos que Ele derramou sobre a sua vida. Isso te motivará a continuar firme, sabendo que Deus é fiel e que Ele vai te dar novas vitórias. Nesse momento, eu quero orar pela sua vida. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento em completa humildade e com o nosso coração cheio de gratidão. Te agradecemos por mais um dia em que podemos buscar a Tua presença, ouvir a Tua palavra e aprender junto com o Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pelas Tuas promessas, que são eternas e fiéis. Sabemos que sem a Tua graça e o Teu amor, não seríamos capazes de caminhar. Cada promessa Tua é um sinal do quanto Tu és bom e do quanto o Senhor nos ama. Eu quero Te pedir perdão, Senhor, por todas as vezes que falhamos, por todos os pecados que cometemos, pensamentos, palavras ou atitudes que não Te agradaram. Nos perdoa e purifica o nosso coração. Sabemos que não somos perfeitos, mas confiamos na Tua misericórdia, que se renova a cada manhã. Lava-nos e nos torna dignos de estar na Tua presença, porque só em Ti encontramos a verdadeira paz. Senhor meu Deus, eu quero orar especialmente pela vida dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem agora. Eu oro para que o Senhor traga à memória dela todas as bênçãos que o Senhor já derramou sobre a vida dela. Que ela se lembre nesse momento de todas as vezes em que o Senhor foi fiel e transformou situações difíceis em vitória. Pai, renova a esperança no coração dessa pessoa. Que ela sinta a Tua presença de forma poderosa nesse exato momento. E que o Teu Espírito Santo ministre conforto, paz e encorajamento a ela. Deus amado, Deus querido, fortalece cada pessoa que está enfrentando desafios, que o Senhor possa conceder a ela força e coragem diante das dificuldades. Dá-nos, Senhor, o vigor necessário para seguirmos em frente, mesmo quando a jornada parece árdua. Que não sejamos vencidos pelo medo ou pela dúvida, mas que possamos confiar nas Tuas promessas, sabendo que Tu estás ao nosso lado em cada passo. Que a Tua presença seja a nossa maior fonte de força e coragem, assim como foi com Moisés, assim como foi com Josué. Eu também oro pelos pedidos de oração que têm sido escritos aqui nos comentários. Cada um desses pedidos, Pai, representa uma família, uma necessidade, uma angústia, um clamor. Visita aqueles que estão orando por cura, por um milagre em suas vidas, pela restauração de relacionamentos,
pela provisão financeira, pela paz em seus lares. Tu és o Deus que tudo pode e nós confiamos no teu poder para transformar qualquer situação. Que a tua mão poderosa se mova em favor dos teus filhos e das tuas filhas, trazendo resposta às suas orações e realizando aquilo que somente o Senhor pode fazer. Eu peço que o Senhor tire de nós todo o desânimo, toda a tristeza, todo o cansaço que tenta nos abater. Que o teu Espírito Santo nos encha com ânimo, determinação, ousadia e disposição para continuarmos lutando, para seguirmos firmes nos teus caminhos. Que possamos ter os nossos olhos fixos em ti, sem nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda. Ajuda-nos, Senhor, a manter o foco na tua vontade e nos teus propósitos, sabendo que o teu plano é sempre o melhor para as nossas vidas. Eu oro para que a mente dessa pessoa que está ouvindo seja preenchida com pensamentos de paz, de esperança e de fé. Tira todo pensamento contrário, toda angústia, toda inveja, todo ódio e substitua por pensamentos de bondade, de amor e de confiança em ti. Faça, ó Deus, com que essa pessoa se lembre de quem ela é em ti, de todas as bênçãos que o Senhor já derramou e de todas as promessas que ainda vão se cumprir. Eu te agradeço porque sei que o Senhor está ouvindo as nossas orações. Eu te louvo porque tu és um Deus fiel, que nunca nos abandona. Confiamos em ti, Senhor, e entregamos tudo nas tuas mãos. Que a tua vontade seja feita nas nossas vidas e que a tua paz nos acompanhe em todos os momentos. Nós te agradecemos por cada bênção, por cada livramento, por cada vitória. E é no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Tranquilidade como estilo de vida. Todos nós queremos ser pessoas mais pacientes, mais tranquilas e que não se abalam por qualquer coisa. Mas isso às vezes parece simplesmente impossível, não é mesmo? Hoje eu te darei dicas de como você pode ser uma pessoa mais tranquila. Escreva aqui nos comentários. Você se considera alguém mais tranquilo ou mais nervoso? E se você é alguém mais tranquilo, você tem alguma dica para quem busca ser assim? Escreva aqui. Um dos erros mais cometidos por quem começa a buscar por um estilo de vida mais sereno e pacífico é fazer isso pensando nas pessoas que o conhecem, por ser uma pessoa nervosa. Pois é como se estivesse fazendo isso para provar algo para os outros. Então, a primeira coisa que precisamos entender é que, se você busca por uma mudança para mostrar aos outros, você sempre vai se sentir frustrado. Porque o ser humano, de uma forma geral, tem a tendência de reparar somente quando algo ou alguém muda para pior. E quando alguém muda para melhor, ninguém sequer comenta, principalmente as pessoas que convivem com a gente no dia a dia. Faça essa mudança por você mesmo, não pelos outros. A segunda dica é que serenidade não significa parecer ser uma pessoa tranquila, mas sim ter uma mente tranquila, mesmo não parecendo ser assim necessariamente. Tranquilidade não é sobre aparência. Inclusive, muitas pessoas que nós consideramos pacientes e tranquilas, na verdade vivem uma fachada e são muito nervosas e agressivas no dia a dia. Foque em seu interior e não em como você vai parecer para as outras pessoas. A terceira e última dica é: dê um descanso para a sua mente. Não adianta querermos uma mente tranquila, capaz de raciocinar direito, capaz de pensar duas vezes antes de agir, se não damos um descanso a ela.
pois é o mesmo que querermos ficar saudáveis, nos exercitando sem parar, mas não tirando dias para descansar. É excelente nos mantermos atualizados nas notícias, é excelente estudar e estar sempre aprendendo coisas novas, mas se você não parar às vezes, sua mente nem conseguirá reter as coisas que você aprende. Você pode se tornar uma pessoa mais tranquila. Basta dar um passo de cada vez. Quantas vezes nós já não nos sentimos deslocados ou desconfortáveis em algum lugar ou junto de um determinado grupo de pessoas? Só quem já se sentiu assim sabe como é difícil ter que se esforçar para se sentir pertencente a algo. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero te dar dicas para evitar esse tipo de sentimento. Uma das piores sensações é a de ter que implorar por atenção, porque isso nos machuca muito. Isso faz com que nós nos sintamos desinteressantes, faz com que a gente se ache menos inteligente do que as demais pessoas e menos dignos de atenção, ou seja, desvalorizados. Ao nos sentirmos assim, geralmente tomamos dois tipos de atitudes. Ou começamos a exagerar e a fazer de tudo para chamarmos a atenção, e com isso acabamos sendo vistos como aparecidos e forçados, ou simplesmente nos anulamos e passamos a ter a concepção de que as nossas ideias não são boas o suficiente para serem ouvidas. A primeira coisa que você deve entender é a seguinte: se não querem te ouvir, o problema não está no conteúdo da sua conversa, e sim na dificuldade da outra pessoa em ouvir. Existem pessoas que só querem ouvir o que elas já sabem e que só querem falar de si mesmas. E para esse tipo de pessoa, não existe espaço para novas pessoas com novas ideias. Somente aquilo que ela já sabe, ou somente assuntos que estejam relacionados a ela própria. Você tem boas ideias e você sabe se comunicar bem. Claro que nós sempre podemos melhorar em alguma coisa, mas não é apenas você que precisa de melhorias. Todos nós precisamos. Então, se alguém se recusa a te ouvir, o problema nem sempre estará em você, mas muito provavelmente está com a outra pessoa. Se um determinado grupo não faz você se sentir confortável e até mesmo te exclui de certa forma, saiba que nem todos os lugares são feitos para nós. E isso não significa que não pertencemos a algum lugar. Existem pessoas que vivem somente cercadas das mesmas pessoas e até fazem parecer que o ciclo social delas é melhor e mais divertido que os demais, principalmente nas redes sociais. Eu vi uma frase na rede social que me chamou a atenção. Dizia assim: a grama do vizinho parece sempre mais verde do que a sua. Chegue mais perto e observe, e você verá que a grama dele é sintética. Ou seja, a grama do vizinho aparenta ser melhor do que a sua porque ela é falsa. Ela não é uma grama de verdade. Muitas pessoas só estão juntas por causa de status e pelas vantagens que elas podem oferecer uns aos outros. Ou seja, nada disso é real. Se cerque de pessoas reais, que estejam com você não por interesse e nem você esteja com elas pelo mesmo motivo. Nada melhor do que boas amizades, baseadas somente em nossa admiração pelas pessoas e na admiração que elas têm por nós. Não implore por atenção e nem viva para impressionar os outros. Apenas seja você mesmo.
seja verdadeiro, esteja verdadeiramente presente nos momentos e aprecie de forma sincera a companhia das pessoas que te cercam. Isso é o que de fato importa e é isso o que vale a pena. Se em algum lugar não te cabe ou insistem em dizer que não te cabe, apenas não insista, pois você é alguém real. Portanto, encontre pessoas reais ou perceba as pessoas verdadeiras que já se encontram ao seu lado. 5 conselhos para uma vida mais leve e inteligente. A vida pode ser muito mais simples do que parece. Mas o que acontece é que muitas vezes nós mesmos complicamos tudo. Nos prendemos a problemas que não deveriam ocupar tanto espaço. Damos importância demais ao que não merece e, no fim das contas, carregamos pesos desnecessários. Salomão, o homem mais sábio da história, já ensinava sobre isso há milhares de anos. Seus conselhos não são apenas palavras bonitas, mas verdades que podem transformar a nossa forma de viver. Porque sabedoria não é sobre acumular conhecimento, mas sobre aplicar no dia a dia. De nada adianta saber o certo e continuar no caminho errado. E é por isso que hoje eu quero compartilhar com você 5 conselhos que podem tornar sua vida mais leve e inteligente. Conselhos que vêm da sabedoria de Salomão, mas que também fazem parte da experiência de vida de quem aprendeu na prática a evitar armadilhas emocionais e a buscar um caminho de mais equilíbrio e paz. Se você quer viver com mais clareza, fazer escolhas mais inteligentes e se sentir mais em paz, esse vídeo é para você. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal, porque aqui nós buscamos aprender e crescer juntos. E mais do que isso, buscamos em Deus a sabedoria para enfrentar cada desafio. Porque, como diz a Bíblia, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Agora eu vou falar os 5 conselhos que podem transformar sua forma de viver. Primeiro conselho: pare de lutar batalhas que não valem a pena. Muita gente perde a paz porque simplesmente não sabe escolher suas batalhas. Se incomoda com tudo, quer corrigir todo mundo, reage a qualquer provocação e se desgasta com discussões que não levam a lugar nenhum. Mas se você quer uma vida mais leve e inteligente, precisa aprender a diferenciar o que realmente importa daquilo que só rouba sua energia. Provérbios 26, versículo 4 diz: não responda ao insensato segundo a sua insensatez, para que não te iguales a ele. Em outras palavras, nem toda provocação merece resposta. Nem toda crítica precisa de defesa. Nem todo erro dos outros é sua responsabilidade corrigir. Às vezes, o maior sinal de inteligência não é provar que está certo, mas saber a hora de se calar e seguir em frente. Pense em quantas vezes você já perdeu tempo e energia tentando mudar alguém que não quer mudar, tentando fazer alguém entender algo que não quer ouvir, ou até mesmo remoendo palavras que já foram ditas e não podem ser retiradas. No fim, tudo isso só drena sua paz e te prende em um ciclo de frustração. Escolher suas batalhas não é sobre ser indiferente ou omisso, é sobre ter sabedoria para saber onde vale a pena investir sua energia e onde é melhor se afastar. Nem toda luta precisa ser lutada. Nem toda ofensa precisa ser levada para o coração. Nem todo problema do mundo precisa ser resolvido por você. Se você aprender a soltar o que não merece sua atenção, vai perceber que sua vida fica muito mais leve. Segundo conselho: cuidado com o que ocupa sua mente. Tudo que você alimenta dentro de si acaba moldando sua vida. Seus pensamentos influenciam suas emoções, que influenciam suas decisões, que determinam os resultados que você tem. O que acontece dentro da sua mente não fica só dentro dela.
mais cedo ou mais tarde se transforma em palavras, atitudes e hábitos. Provérbios capítulo 4, verso 23 diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. O que isso significa na prática? Que você precisa ser seletivo com o que consome, com as vozes que escuta e com as narrativas que deixa crescer dentro de você. Se você alimenta sua mente só com preocupações, críticas e pensamentos negativos, é isso que vai dominar sua visão de mundo. Mas se você escolhe focar no que te fortalece, no que te edifica e no que te aproxima de Deus, sua perspectiva muda. Quantas vezes você já perdeu a paz por ficar remoendo conversas, imaginando cenários que nem aconteceram ou se comparando com os outros? Tudo isso só cria desgaste mental e emocional desnecessário. Você precisa tomar posse daquilo que ocupa sua mente. Assim como você não deixaria qualquer pessoa bagunçar sua casa, não pode deixar qualquer pensamento bagunçar o seu interior. A sabedoria está em escolher com o que você vai gastar seu foco e sua energia. Pensamentos vêm e vão, mas você decide quais merecem espaço. Se não fizer essa escolha, sua mente vai acabar sendo dominada pelo caos, pela ansiedade e pelo medo. Então comece hoje, cuide do que entra na sua mente. Escolha pensamentos que tragam vida, fé, sabedoria, porque aquilo que ocupa sua mente determina o rumo da sua vida. Terceiro conselho: aprenda a se calar no momento certo. Nem tudo precisa ser dito, nem toda opinião precisa ser expressada, nem todo pensamento precisa virar palavra. Saber falar é importante, mas saber a hora de ficar em silêncio é uma das maiores demonstrações de inteligência e maturidade. Provérbios 17, 28 diz: até o tolo, quando se cala, é tido por sábio, e o que fecha os seus lábios é tido por entendido. Ou seja, muitas vezes o silêncio vale mais do que 1000 palavras. Quantas situações já se tornaram piores porque alguém insistiu em ter a última palavra? Quantas discussões se prolongaram desnecessariamente porque ninguém quis recuar? O silêncio pode ser uma forma de proteção. Ele evita brigas inúteis, impede que você fale no calor do momento e se arrependa depois, e te dá tempo para pensar antes de reagir. Quantas palavras já saíram da sua boca que você queria poder voltar atrás? Isso acontece porque quando falamos sem pensar, falamos movidos pela emoção e não pela sabedoria. Mas isso não significa que você deve aceitar tudo calado. Saber se calar não é o mesmo que ser passivo. A diferença está na intenção. Se você está em silêncio por medo ou por submissão, isso não é sabedoria. Mas se escolhe se calar porque entende que aquele momento não vale a sua paz, que aquela discussão não vai levar a nada, ou que o melhor é esperar a hora certa de falar, então isso é um sinal de maturidade. A próxima vez que sentir vontade de reagir imediatamente, experimente segurar um pouco. Respire, avalie e se pergunte: isso precisa mesmo ser dito? Vai acrescentar algo ou só vai alimentar mais um conflito? Você pode se surpreender com o poder do silêncio. Quarto conselho: não espere o momento perfeito para agir. Muita gente adia decisões importantes esperando o momento certo. Espera se sentir mais preparado, espera ter mais dinheiro, espera que tudo esteja alinhado, espera. Mas a verdade é que esse momento perfeito nunca chega. E quem fica esperando demais acaba ficando para trás. Provérbios 11, verso 4 diz o seguinte: quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará, nem colherá nada. Ou seja,
Se você sempre esperar as condições ideais para agir, nunca vai sair do lugar. Você precisa começar com o que tem, onde está, do jeito que pode. Pense em quantas coisas você já deixou de fazer porque achou que ainda não era o momento. Quantas oportunidades passaram porque você ficou analisando demais, pensando demais, duvidando demais. O medo de errar e a busca por perfeição podem ser armadilhas que te paralisam. Mas a realidade é que nenhum começo é perfeito. Tudo o que realmente vale a pena exige um passo de coragem antes de existir. Claro, isso não significa agir sem pensar, mas significa entender que a vida não espera. Se você tem um sonho, um projeto, uma mudança que quer fazer, pare de achar desculpas e comece. Você não precisa ver todo o caminho à frente, só precisa dar o primeiro passo. Deus não precisa que tudo esteja perfeito para agir na sua vida. Ele precisa apenas da sua disposição em começar. Então, não adie mais o que você sabe que precisa ser feito. O melhor momento para começar foi ontem. O segundo melhor momento é agora. Conselho número 4. Não fique parado esperando a vida acontecer. Muitas pessoas passam a vida esperando um sinal, esperando que tudo se encaixe, esperando se sentir prontas. O problema é que enquanto esperam, a vida passa. E quando percebem, o tempo que poderia ter sido usado para agir foi desperdiçado em dúvidas e adiamentos. O medo de errar, a insegurança ou até mesmo a necessidade de controle podem te prender nessa armadilha. Mas a realidade é que a maioria das grandes conquistas acontece no meio do caminho, não no ponto de partida perfeito. Você nunca vai se sentir 100% pronto. O crescimento acontece enquanto você avança, não antes de começar. Se existe algo que você quer mudar na sua vida, pare de analisar demais e dê o primeiro passo. Planejar é importante, mas nada acontece sem ação. E mais do que isso, confie que Deus te capacita enquanto você anda. Se Ele colocou um propósito no seu coração, Ele também te dará os recursos para seguir. Só não dá para passar a vida esperando. O tempo não vai parar até que você se sinta pronto. A vida não vai esperar até que tudo faça sentido. O que você pode fazer hoje para sair da inércia? Quinto conselho: pare de carregar pesos que não são seus. Uma das maiores causas de desgaste emocional é tentar carregar o que não foi feito para você carregar. Você se preocupa com problemas que não pode resolver. Assume responsabilidades que não são suas. Absorve dores que não deveria e se desgasta tentando consertar o que está fora do seu alcance. No fim, fica sobrecarregado, frustrado e sem energia para cuidar daquilo que realmente depende de você. Provérbios 16, versículo 3 diz assim: confie ao Senhor as suas obras, e os seus planos serão bem-sucedidos. Mas quantas vezes tentamos fazer tudo sozinhos, como se tudo dependesse apenas da nossa força? Nos colocamos em situações que não nos cabem, tentamos controlar o incontrolável, insistimos em resolver a vida de quem nem quer ser ajudado. E quando as coisas não saem como esperado, nos frustramos, nos sentimos culpados e carregamos fardos que não deveríamos. Se tem algo que você precisa entender, é que nem tudo está nas suas mãos. Você pode dar o seu melhor, pode ajudar, pode aconselhar, pode tentar, mas não pode mudar o coração de ninguém. Não pode obrigar alguém a enxergar o que se recusa a ver. Não pode carregar nos ombros o peso das escolhas alheias. Se sua paz tem sido destruída porque você sempre está tentando ser o alicerce de todo mundo, talvez seja a hora de soltar um pouco esse peso. Isso não significa ser indiferente ou deixar de se importar.
mas significa entender os seus limites. Deus não te chamou para ser o salvador de ninguém. Esse papel já foi preenchido. Então, faça o que está ao seu alcance, mas aprenda a entregar o restante para Deus. Se algo está te drenando, te sugando e te tirando a paz, pergunte-se: isso realmente é meu para carregar? Se a resposta for não, solte. Deus não quer te ver vivendo sobrecarregado. Ele quer te ver livre, leve e com espaço para aquilo que realmente importa. A vida fica muito mais leve quando aprendemos a aplicar a sabedoria certa. Salomão foi um homem que entendeu que não basta apenas conhecer a verdade, é preciso vivê-la. Então, que esses conselhos não sejam apenas palavras que você ouviu e esqueceu, mas princípios que você escolhe aplicar no seu dia a dia. Escolha suas batalhas com inteligência, proteja sua mente, saiba quando o silêncio vale mais do que 1000 palavras. Pare de esperar o momento perfeito e, acima de tudo, não carregue pesos que não são seus. Porque quando você aprende a viver com mais sabedoria, você vive com mais paz. E se você chegou até aqui, escreva nos comentários: eu escolho sabedoria. Para ter uma vida mais leve, você precisa, antes de tudo, escolher no que vale a pena investir sua energia. Porque a verdade é que não é a vida que é pesada, mas sim o tanto de coisas desnecessárias que você carrega. Nem todo problema precisa ser resolvido por você. Nem toda crítica merece sua atenção. Nem toda batalha vale o seu desgaste emocional. Isso significa aprender a filtrar, a se perguntar: isso realmente importa? Eu deveria realmente carregar isso? Isso vai fazer diferença na minha vida daqui a um ano? Se a resposta for não, então por que você está gastando sua paz com isso? Outro ponto essencial para quem quer ter uma vida mais leve: pare de viver em guerra consigo mesmo. A maneira como você se trata define muito sobre o peso que você carrega. Se você se critica o tempo todo, se nunca se acha bom o suficiente, se cobra perfeição em tudo, então a vida vai parecer um fardo. Você não pode buscar leveza enquanto se enche de autocobrança e culpa. Aprenda a ser mais gentil consigo mesmo. E veja bem, existe algo de mais importante que você deve fazer, que é: confie mais em Deus e menos no controle que você acha que tem. Uma das maiores fontes de peso na vida é tentar segurar tudo nas próprias mãos. Mas quando você entende que não precisa controlar tudo, que pode soltar, que pode confiar, a paz entra no seu coração. Deus não te criou para viver ansioso e sobrecarregado. Ele te convida a entregar os fardos e seguir adiante. Escolha no que vale a pena investir sua energia. A sua energia é limitada. Todo dia começa com um tanque emocional cheio e ao longo das horas ele vai se esvaziando, conforme você lida com situações, preocupações e emoções. O problema é que muita gente gasta esse tanque com o que não merece espaço na mente. Pequenos conflitos, palavras atravessadas, pensamentos negativos sobre o que os outros acham de você. Tudo isso consome o que poderia estar sendo usado para algo realmente importante. Algumas batalhas simplesmente não valem a pena. Não é fraqueza deixar passar certas coisas. Pelo contrário, é inteligência. Saber diferenciar o que merece atenção do que só está ali para roubar sua paz é um dos maiores aprendizados que alguém pode ter. Muitas situações são apenas distrações disfarçadas de problemas. Comentários maldosos, discussões irrelevantes, cobranças externas que não te acrescentam nada. Tudo isso pode ser evitado se você apenas decidir não dar importância. A vida fica mais leve quando você aprende a ignorar
o que não precisa carregar. Pare de viver em guerra consigo mesmo. A forma como você se trata influencia diretamente a forma como você vive. Pessoas que se cobram demais, que se criticam o tempo todo, que não se permitem errar, acabam tornando a própria vida um peso. A expectativa de estar sempre certo, de nunca falhar, de não desapontar ninguém, vira um fardo impossível de carregar. O perfeccionismo não é uma virtude, é uma armadilha. Ele convence você de que nunca é suficiente, que nunca fez o bastante, que sempre precisa melhorar. Mas quem disse que precisa ser assim? Quem disse que só merece paz quem acerta o tempo todo? Ser gentil consigo mesmo é um dos passos mais importantes para viver com mais leveza. Isso não significa ser condescendente ou ignorar erros, mas entender que errar é humano, que crescer é um processo e que se punir constantemente não leva a lugar nenhum. A vida já traz desafios o suficiente. Não faça da sua mente mais um campo de batalha. Confie mais em Deus e menos no controle que você acha que tem. A sensação de controle absoluto é uma ilusão. Nenhuma pessoa tem o poder de prever tudo, de garantir que tudo saia como planejado, de evitar completamente os imprevistos da vida. Tentar segurar tudo nas próprias mãos só gera ansiedade e frustração. Deus nunca quis que ninguém vivesse sobrecarregado. A todo momento, Ele convida a entregar, a confiar, a soltar o que não pode ser resolvido agora. Existem situações que só se ajeitam com o tempo, respostas que só chegam no momento certo. Resistir a esse fluxo natural da vida só cria mais peso desnecessário. Muita gente vive cansada porque insiste em segurar o que já deveria ter sido entregue. Não há paz onde há controle excessivo. Quanto mais cedo você aprender a confiar, mais cedo vai perceber que a vida pode ser muito mais leve do que parece. A leveza também está ligada à forma como você se relaciona com o tempo. Muita gente vive presa ao passado, remoendo erros, se culpando por coisas que já não podem ser mudadas. Outras vivem ansiosas com o futuro, preocupadas com cenários que talvez nem se tornem realidade. Mas o presente, o único momento que realmente existe, vai sendo deixado de lado. A vida se torna mais leve quando você aprende a estar onde seus pés estão. Quando se permite viver o agora, sem se afogar no que já passou e sem se perder em preocupações que ainda nem existem. Esse é um dos maiores desafios da mente, manter-se no presente. Mas quando você consegue, tudo se transforma. O dia deixa de ser apenas uma sucessão de tarefas e se torna um espaço onde a vida acontece de verdade. E se a leveza que você busca não estivesse nas grandes mudanças, mas nos pequenos detalhes? No jeito como você respira, no tempo que você dedica a algo que gosta, na forma como olha para o céu sem pressa, como percebe o cheiro do café pela manhã, ou como escuta alguém com atenção, sem se apressar para responder. A leveza não está só no que você deixa de carregar, mas no que você escolhe valorizar. Algumas pessoas passam a vida preocupadas demais para notar as belezas do caminho. Não deixam espaço para a gratidão, para a apreciação, para o simples fato de estar vivo. Mas viver assim é desperdiçar a própria existência. Você já percebeu que os momentos mais especiais quase nunca são planejados? As melhores conversas, os risos espontâneos, os pequenos gestos de bondade, tudo isso acontece quando você não está sobrecarregado por preocupações desnecessárias. Quando há espaço na sua mente e no seu coração para simplesmente viver. E talvez seja isso que você precise agora.
se dar o direito de viver sem tanto peso, sem tanta cobrança, sem essa necessidade de controlar tudo. A vida vai continuar acontecendo. Você pode passar por ela carregando o mundo nas costas, ou pode aprender a confiar que há coisas que se resolvem sozinhas, que há situações que não precisam da sua intervenção, que há momentos que só pedem que você esteja presente. Talvez você tenha passado anos vivendo de forma tensa, preocupado com o que os outros pensam, tentando dar conta de tudo, segurando responsabilidades que nem eram suas. Mas isso não precisa ser uma sentença. Você pode mudar, pode aprender a se tratar com mais gentileza, a escolher no que gastar sua energia, a confiar mais e carregar menos. A vida fica mais leve quando você percebe que nem tudo precisa de uma resposta imediata, que nem toda preocupação merece espaço na sua mente, que o agora é o único tempo que realmente importa. Solte um pouco esse peso, permita-se respirar. A leveza não está longe de você, ela está na forma como você escolhe viver. Escreva nos comentários a seguinte frase de afirmação: eu sou leve. Ter uma mente forte não significa nunca se abalar. Significa aprender a voltar ao centro quando tudo ao redor tenta te tirar do eixo. E o nosso centro precisa ser Cristo. Porque se a nossa mente estiver baseada apenas nas circunstâncias, ela vai desmoronar a cada vento contrário que nós enfrentarmos. Mas quando ela está firmada em Deus, ela encontra um lugar de estabilidade, mesmo nos dias de tempestade. A palavra do Senhor diz em Romanos 12, versículo 2, o seguinte: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Olha só isso, irmãos. Deus transforma vidas a partir da mente. Ele começa renovando os nossos pensamentos, alinhando a nossa forma de enxergar as coisas com a forma como Ele vê. E essa é uma verdade teológica poderosa. O arrependimento verdadeiro, no grego, a palavra metanoia, não é apenas se sentir mal por aquilo que fez, mas é uma mudança de mente, uma nova forma de pensar, de sentir e de viver. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração. No final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida novamente. Então escreva aqui o seu pedido de oração. Tem gente tentando vencer a ansiedade apenas com frases bonitas, tentando sair da tristeza com positividade vazia, tentando seguir em frente com uma mente bagunçada, cheia de mentira, cheia de culpa. Mas a verdadeira libertação vem quando você permite que Deus habite também nos seus pensamentos. Quando você entende que o campo de batalha é aqui dentro e que é aqui dentro também que o Espírito Santo quer habitar. Tem pensamentos que a gente carrega há tanto tempo que já viraram parte da nossa identidade. Coisas que disseram para você e você acreditou. Coisas que aconteceram e você permitiu que essas coisas definissem quem você é. Só que Deus não te chamou para viver com uma mente moldada pela dor, por um trauma ou por uma mentira. Ele quer te dar uma mente curada. Amém? Uma mente viva, uma mente firme. A palavra diz que nós devemos levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Sabe o que isso significa na prática? Que você não precisa aceitar tudo o que se passa na sua cabeça. Não é porque veio um pensamento de medo
que ele seja verdade. Não é porque você pensou em desistir que isso tem que se tornar uma decisão. Nem todo pensamento merece espaço. Nem todo pensamento precisa ser alimentado. A sua mente precisa ser guardada, protegida, porque é aqui que começa muita coisa. Olha só, antes do pecado acontecer, ele já foi planejado na mente. Antes de uma crise estourar, ela já vinha sendo alimentada no pensamento. Mas também é aqui na mente que nascem os recomeços. É aqui que Deus planta esperança. É aqui que a fé começa a crescer, que a cura começa. E se você está cansado, com a cabeça sobrecarregada, sentindo que não tem mais forças para manter a mente firme, respire fundo. Deus não te abandonou. Ele não te deixou. Ele continua trabalhando, mesmo nos momentos em que você acha que não vai mais aguentar. A força que você precisa não vem de você, ela vem dele. E se você sente que não está conseguindo sozinho, tudo bem. Isso não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria, de maturidade. Tem gente que acha que fé é resolver tudo sozinho com Deus, mas fé também é reconhecer quando precisa de ajuda. Se for necessário, até buscar acompanhamento psicológico, acompanhamento psiquiátrico. Isso não é pecado, sabia? Às vezes, a sua mente está tão cansada que você está precisando de um suporte profissional para voltar a funcionar com clareza. E não tem nada de errado nisso. Se você estiver se sentindo muito mal, com pensamentos perigosos, desesperado com pensamentos de morte, tem um serviço que é gratuito, que se chama Centro de Valorização da Vida. É o CVV. Eles atendem 24 horas por dia, pelo telefone 188, de forma sigilosa. Falar com alguém pode salvar sua vida. E Deus usa sim essas pessoas para trazer luz quando tudo parece escuro demais ao seu redor. Mas tem coisas que só você pode decidir. Você precisa parar de alimentar as trevas. Precisa parar de sustentar pensamentos que te colocam para baixo, hábitos que te afastam de Deus, desejos que parecem até inofensivos, mas que estão roubando a sua paz. Pecado não é só o que a gente faz, é também aquilo que nós alimentamos em silêncio. E muita gente está com a mente fraca porque tem dado comida para aquilo que enfraquece o espírito. Se você quer uma mente forte, viva na verdade, viva em verdade, traga a sua vida para a luz. Pare de sustentar mentiras sobre você mesmo, sobre o seu valor, sobre o seu passado. Pare de mentir para si mesmo, dizendo que está tudo bem quando não está. Deus não abençoa uma aparência. Deus trabalha na verdade. E viver em verdade é viver sem ter o que esconder, sem precisar fingir força onde há dor. Quando você vive assim, com sinceridade diante de Deus, você não tem o que temer. Não há o que esconder. E não há espaço para a culpa que te paralisa. Se você pode buscar ajuda de forma privada, procure um psicólogo, um profissional da área da saúde. Deus capacitou essas pessoas para cuidarem de vidas, para servirem à sociedade, para oferecerem suporte, onde às vezes a oração precisa ser acompanhada de um tratamento. Não é falta de fé, é sabedoria, é maturidade, é humildade
diante de um Deus que age de muitas formas, inclusive através da ciência, do cuidado técnico, do acolhimento profissional. Sua mente não precisa caminhar sozinha com o peso de tudo. Existe apoio, existe tratamento e existe libertação. Porque Deus não quer só te consolar, Ele quer te restaurar. Ele quer te fazer levantar com os olhos mais claros, com a cabeça erguida, o coração mais limpo e a mente mais forte do que nunca. Só que para isso você precisa fazer escolhas. Escolha parar de alimentar aquilo que te enfraquece. Pare de sustentar desejos que te afastam de quem você nasceu para ser. Pare de dar palco para pensamentos que te puxam para baixo. Existe um tipo de força que só nasce quando a gente começa a cortar aquilo que nos drena. E sim, tem pensamentos que nos sugam, nos drenam, que nos sabotam. E tem desejos também que parecem agradáveis, mas que são venenosos. Escolha a verdade, mesmo que ela te confronte, mesmo que ela te obrigue a mudar. Porque é só quando você vive com transparência que você vai conseguir respirar com leveza. Quem vive escondendo algo, vive sempre com medo. E quem vive com medo nunca vive de forma intensa, nunca vive por inteiro. Mas quando a luz entra, quando a verdade domina, ela dissipa as trevas. Não há espaço mais para mentiras, nem aquelas que você mesmo acreditou por tanto tempo. No livro do profeta Isaías, no capítulo 61, está escrito que o Espírito do Senhor viria sobre o ungido para anunciar libertação aos cativos, para dar vista aos cegos e consolar os que choram. Essa profecia foi feita séculos antes de Cristo. E quando Jesus um dia entrou na sinagoga, lá no livro de Lucas, no capítulo 4, ele leu exatamente esse trecho e declarou: hoje se cumpriu essa palavra que vocês acabaram de ouvir. Jesus estava dizendo: eu sou aquele que veio libertar mentes e corações aprisionados. E olha o que ele completa depois: eu vim para pôr em liberdade os que estão oprimidos. Essa opressão, muitas vezes, começa dentro da nossa mente. Começa no silêncio do pensamento, no desespero que ninguém vê. Jesus não prometeu apenas vida eterna. Ele prometeu liberdade, aqui, agora. Liberdade para pensar com clareza, para dormir em paz, para viver sem culpa. E essa liberdade não se compara à liberdade que o mundo nos oferece. Essa liberdade não se compra, ela se recebe. Você pode recebê-la quando abrir a mente e o coração para que o Senhor te transforme por dentro. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Eu quero que você escreva aqui nos comentários, pela fé, a seguinte expressão: eu recebo a liberdade em Cristo. Amém? Escreva isso como uma declaração de fé. Eu recebo a liberdade em Cristo. Eu sei que você pode estar com a mente confusa, cheia de pensamentos pesados, de culpa, de memórias que ainda doem, mas Jesus é o cumprimento de uma promessa antiga. O Messias que traz o óleo da alegria em vez de pranto, que nos concede vestes de louvor em vez de um espírito angustiado, que nos unge com beleza em vez de cinzas. Isso não é poesia, isso é realidade, é promessa cumprida. Isso é o que ele faz com quem se entrega de verdade.
Sua mente pode estar cansada, mas o Espírito que habita em você é eterno. E se você permitir, ele renova tudo. Ele reorganiza o caos. Ele derrama esperança onde parecia seco. Ele traz firmeza onde só havia medo. Olha só, se essa mensagem está falando ao seu coração, escreva aqui o seu pedido de oração. Eu quero orar por você. Se você quiser, escreva também o nome de alguém que está passando talvez por um momento difícil, especialmente se for alguém que está lutando com a própria mente, com a ansiedade, com o medo, com pensamentos confusos, pensamentos de morte. Nós vamos apresentar cada nome aqui diante de Deus. Vamos juntos orar uns pelos outros, clamar ao Senhor por libertação, por cura, por um descanso real. E eu quero que você saiba de uma coisa: Deus não desiste de você. Amém? Mesmo quando a sua mente te sabota, mesmo quando os seus pensamentos te arrastam para longe, Ele continua perto. Ele continua chamando você para perto dele. Não importa o quanto você tenha se afastado ou quantas vezes você tenha caído, Ele ainda te quer. E Ele ainda pode te renovar. E agora eu vou dizer algo que você deve guardar no seu coração. O mesmo Deus que criou o universo com uma palavra é o Deus que hoje quer restaurar a sua mente com a presença dele. Que a mesma voz que um dia disse assim: haja luz, seja também a voz que diga dentro de você agora: haja paz, haja cura, haja força. Fica firme, meu irmão, minha irmã. Deus está trabalhando dentro de você. Até quando você acha que nada está acontecendo. Até quando você tem a impressão de que está tudo parado. Deus não está longe. Ele habita em você. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Nesse momento eu quero orar por você. Se você puder, feche os seus olhos, curve a sua cabeça, coloque a mão no seu coração e vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, antes de qualquer coisa nós queremos te agradecer. Agradecer pela tua presença que não nos abandona, pela tua voz que sempre nos chama de volta. Agradecer porque o Senhor continua nos amando, mesmo quando a nossa mente está confusa, fraca ou cansada. Obrigado porque o Senhor não se impressiona com as nossas falhas, mas mesmo assim o Senhor escolhe nos renovar a cada dia. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Perdoa tudo que temos alimentado dentro de nós que não te agrada. Pensamentos impuros, mentiras que deixamos fazer morada na nossa mente, desejos que escolhemos nutrir, mesmo sabendo que eles nos afastam de ti. Nos perdoa quando tentamos parecer fortes por fora, mas por dentro estamos caindo aos pedaços. E mesmo assim, nós não corremos para os teus braços. Hoje nós queremos te pedir, fortalece a nossa mente, restaura o nosso interior, cria em nós um coração puro e um espírito firme. Apaga da nossa memória aquilo que nos fere. Retira de nós as vozes que mentem sobre quem nós somos. Que o Espírito Santo tenha liberdade para reorganizar os nossos pensamentos, curar as nossas emoções e firmar os nossos passos. Que a verdade do Senhor entre onde antes havia confusão. Que a paz do Senhor habite onde antes só havia medo. Levanta, meu Pai, esse irmão e essa irmã que estão me ouvindo agora e que se sentem esgotados mentalmente e emocionalmente. Que eles entendam
que eles saibam que não estão sozinhos, que eles sintam a tua mão segurando firme, que eles recebam descanso, que eles consigam dormir em paz, acordar com leveza e viver com propósito. Eu oro por aqueles que estão lutando contra a ansiedade, contra o medo do futuro, contra o desespero que não se explica. Eu oro por essa pessoa que está enfrentando batalhas na mente e sente que não tem mais forças para continuar. Eu coloco diante de ti aqueles que estão pensando em desistir, aqueles que não veem mais saída, que estão perdidos dentro de si mesmos. Que o teu Espírito traga luz, traga fôlego e direção. Eu coloco diante do Senhor todas as pessoas que estão dependendo de remédios. Ó Deus, que estão lutando contra vícios, que estão afundadas em distrações que só confundem ainda mais a sua mente. Eu quero orar por essa pessoa que tem vergonha de buscar ajuda. Essa pessoa que acha que vai ser julgada se precisar de um psicólogo, de um psiquiatra, de um acompanhamento. Que o Senhor quebre essa mentalidade, esse preconceito. Que o Senhor use, ó Deus, cada profissional como um instrumento de cura e libertação. Eu apresento ao Senhor todos os pedidos mencionados aqui nos comentários desse vídeo. Que o Senhor contemple cada um deles com olhos de compaixão e atenda a cada pedido segundo a tua vontade. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Essa palavra falou com você porque ela falou muito comigo, falou muito ao meu coração. Não guarde só para você isso. Aquilo que é bom para nós deve ser repartido com os outros. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa palavra para os seus grupos, suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.